Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a aula 2 da nossa playlist Cálculo de Limites Trigonométricos. Nesta videoaula, nós iremos calcular o limite quando o x tende a zero de 1 mais seno de x menos cosseno de x dividido por 1 menos seno de x menos cosseno de x. E também iremos calcular o limite de 1 menos cosseno de x sobre x² de dois modos distintos. Antes de começar a resolução desses exercícios, convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e deixar o seu comentário sobre esta videoaula. Vamos então para a resolução dos exercícios. No exercício 1 temos limite, quando o x tende a zero, de 1 mais seno de x menos cosseno de x dividido por 1 menos seno de x menos cosseno de x. Isso é igual a limite, quando o x tende a zero, de 1 sobre raiz de 2, vou dividir o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Vai ter, então, 1 sobre raiz de 2 mais seno de x sobre raiz de 2 menos cosseno de x sobre raiz de 2. Dividido por 1 sobre raiz de 2 menos seno de x por raiz de 2 menos cosseno de x sobre raiz de 2. Eu separei as frações. Nós iremos também dar ênfase nessa resolução deste limite usando truques e identidades trigonométricas. Não iremos resolver os limites nesta videoaula, e nessa playlist usando a regra de L'Hopital. Isso será visto no futuro. Então, dando continuidade à resolução, teremos 1 sobre raiz quadrada de 2, mas eu sei que 1 sobre raiz de 2 é seno de π sobre 4. Então, tem seno de x vezes seno de π sobre 4, menos cosseno de x e cosseno de π sobre 4, que também é igual a 1 sobre raiz de 2. Analogamente, no denominador tem 1 sobre raiz de 2, posso colocar o menos como fator comum e teremos essa expressão que seno de x, seno de π sobre 4, cosseno de x vezes cosseno de π sobre 4. Bom, então, isso é igual a limite de cosseno de π sobre 4, tá? Aquele 1 sobre raiz de 2 é cosseno de π sobre 4. Da trigonometria, o cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, a expressão no numerador vai ser cosseno de x mais π sobre 4. No denominador, eu terei cosseno de π sobre 4, porque lá também aparece 1 sobre raiz de 2, menos cosseno de x menos π sobre 4. Usei também essa identidade aqui. Cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Estou escrevendo agora essas identidades para deduzir uma fórmula muito útil. Se eu somar essas duas identidades trigonométricas, ou seja, o cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, subtrair essas identidades, na verdade, eu terei, esses termos serão cancelados, tá? Eu estou fazendo o termo de baixo, a expressão de baixo, menos a expressão de cima. Então, terei cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B. Do outro lado, então, aqui vai ser cancelado, mais menos o menos vai ficar 2 seno de AB. Próximo passo é fazer o A menos B igual a alfa e A mais B igual a beta. Então, se eu somo essas expressões, eu tenho que 2A é alfa mais beta e o A é alfa mais beta sobre 2. E também, se eu faço a subtração dessas identidades, eu tenho que 2B é beta menos alfa, ou seja, meu B é beta menos alfa sobre 2. Assim, nós deduzimos essa expressão muito útil aqui. A diferença de dois cossenos, cosseno de alfa menos cosseno beta,
é igual a 2 vezes seno de beta menos alfa sobre 2, vezes seno de beta mais alfa sobre 2. Então, voltando ao nosso limite lá, nós teremos que cosseno de π sobre 4 menos cosseno de x mais π sobre 4 vai ser igual a 2 seno de x sobre 2 vezes seno de x sobre 2 mais π sobre 4. Tá? Então, eu transformei essa diferença em produto. Vou transformar essa diferença usando essa mesma expressão, né, no produto. Vai ser 2 seno de x sobre 2, que eu faço. Quem que é meu beta, quem que é meu alfa? O alfa é π sobre 4 e o beta, nesse caso, é x menos π sobre 4. Então, terei 2 seno de x sobre 2 vezes seno de x sobre 2 menos π sobre 4. Como o meu limite, que eu estou denotando por L, é igual a cosseno de π sobre 4 menos cosseno de x mais π sobre 4, dividido por cosseno de π sobre 4 menos cosseno de x menos π sobre 4, tá? Eu terei então que meu L é limite quando o x tende a zero, de 2 seno de x sobre 2, vezes seno de x sobre 2 mais π sobre 4. Dividido por 2 seno de x sobre 2, seno de x sobre 2 menos π sobre 4. Podemos simplificar o seno de x sobre 2, o 2 também, então eu terei esse limite aqui, quando o x tende a zero, de seno de x sobre 2 mais π sobre 4, sobre seno de x sobre 2 menos π sobre 4. Fazendo agora meu x tender a zero, eu terei então seno de π sobre 4 sobre seno de menos π sobre 4. Ou seja, 1 sobre raiz de 2 dividido por menos 1 sobre raiz de 2, que é igual a menos 1, que é o valor do limite. Vamos agora para a resolução do exercício número 2, que é o limite de 1 menos cosseno de x sobre x quadrado quando o x tende a zero. Vamos resolver de dois modos distintos. No primeiro modo, eu vou multiplicar por 1 mais cosseno de x no numerador e também vou multiplicar o denominador por esse mesmo fator, tá? Bom, mas aqui eu tenho agora 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. É a menos b vezes a mais b. É uma identidade algébrica da diferença vezes a soma. Eu tenho, então, o limite de 1 menos cosseno ao quadrado de x dividido por x quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Pela identidade fundamental da trigonometria, 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x sobre x quadrado. E esse 1 mais cosseno de x eu separo nessa outra fração, que é 1 dividido por 1 mais cosseno de x. Como eu tenho um produto, vou separar então no limite do produto. Então, eu terei limite de seno ao quadrado de x sobre x quadrado, quando o x tende a zero, vezes o limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x, quando o x tende a zero. Esse limite aqui, eu posso colocar o quadrado de fora, vai ficar limite de seno de x sobre x, quando o x tende a zero. É o limite trigonométrico fundamental, tá? Que é igual a 1. Vimos isso em aulas anteriores. E aqui eu vou substituir o x por zero. Eu terei 1 ao quadrado vezes 1 dividido por 1 mais 1, que é igual a meio. O segundo modo de resolução desse exercício é utilizar a identidade trigonométrica. 1 menos cosseno de x é igual a 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Tá? Então, o limite de 1 menos cosseno de x sobre x quadrado, quando o meu x tende a zero, eu irei substituir, então, 1 menos cosseno de x por 2 seno ao quadrado de x sobre 2, dividido por x quadrado. Vou agora multiplicar o denominador aqui por 4 e dividir por 4. Tá? Esse 2 é constante, sai do limite. Estava aqui dentro, saiu. Então, eu terei 2 sobre 4, esse 4 eu tirei. Limite quando o x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre 2, x sobre 2 ao quadrado.
porque x² sobre 4 é x sobre 2 ao quadrado. Posso agora esse quadrado aqui juntar e escrever limite, simplificando a fração aqui também, 2/4 é meio, limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x sobre 2 ao quadrado. Podemos passar o limite para dentro dos colchetes e teremos meio do limite de seno de x sobre x sobre 2 quando x tende a zero. Novamente, esse é o limite trigonométrico fundamental, seu valor é igual a 1. Então, terei meio vezes 1 ao quadrado, que é igual a meio. Então, está aí resolvido 2 limites trigonométricos no canal Fatos Matemáticos.